Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. A volta de apresentação dos carros da Stock Car Júnior na tela do National Sports Channel. Satisfação em tê-los aqui com a gente, prestigiando o automobilismo brasileiro. Autódromo Internacional José Carlos Paci, São Paulo, o Autódromo de Interlagos, para os amigos de todo o Brasil que acompanham as emoções dessa disputadíssima e equilibrada categoria do automobilismo brasileiro. A Stock Car Júnior, com nova carroceria esse ano, servindo a todas as equipes. E o passeio, o balé dos carros na volta de apresentação, hein? Puxando a fila, você vê o carro azul e branco de Thiago Riberi. Na segunda posição, o laranja e preto que você vê é de Cássio Homem de Melo. O terceiro colocado é o carro de Cauê Carvalho, você vê aí. O traçado do Autódromo Internacional José Carlos Paci, 4.309 metros. Muitas emoções na Stock Car Júnior. E o carro de número 8 ali, já sinalizando, é o Patrick Gonçalves, o baiano, hein? Você viu ali, acenando. E o grid, Thiago Riberi em primeiro com 2 minutos, 587 milésimos. Segundo, Cássio Homem de Melo com 2 minutos e 1 segundo. Terceiro, Cauê Carvalho. Quarto, Eduardo Leite. Quinto, Patrick Gonçalves. Sexto, Jason Oliveira. São 6 primeiros do grid de largada. Na sétima colocação, Rafael Negrão. Na oitava, Rodrigo Navarro. Na nona, Wagner Bacagnan. Décimo colocado, Renato Rates. 11º, Amilcar Colares. 12º, Lucas Finger. O pelotão intermediário. E o pelotão de trás, com Carlo Caim. 13º. 14º para Flávio Sampaio. 15º, Adriano Amaral. 16º, Júlio Crigier. 17º, Beto Cavaleiro, com 2 minutos e 10 segundos, portanto a diferença de mais de 10 segundos entre o último e o primeiro colocado. E aí a volta de apresentação, a subida, saindo da parte sinuosa do circuito de Interlagos. São as emoções da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Isto é esporte! Bom público no Autódromo de Interlagos. Temperatura agradável. Interlagos vai vivendo mais um grande momento do automobilismo brasileiro. Aí o último colocado, o Beto Cavaleiro, que você vê aí. E o Thiago agora na tomada da curva para ganhar agora a reta dos boxes. E aí sim começar a corrida, um posicionamento do grid. Thiago Riberi sai em primeiro, aí Cássio Homem de Melo em segundo, na terceira colocação Cauê Carvalho, hein? Carro azul e branco também. Carro da cor vermelha e branca, ocupando ali a quarta colocação do grid, é de Eduardo Leite. E eles vão chegando na subida do café. Se emparelham. E já começam as emoções da primeira etapa da Stock Car Júnior. Aí Thiago Riberi aquecendo no giro do motor. Carro azul e branco na pole, na parte interna do circuito. Circuito que tem aí a característica de ser no sentido anti-horário. Agora valendo as emoções da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. É o 9, Thiago Riberi, que sai na frente. Passando agora pela reta dos boxes. Já vai ganhar o S do Senna. E a primeira rodada ali na curva do S. Thiago defende a primeira posição. Cássio Homem de Melo é o segundo colocado.
E aí o balé dos carros da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Thiago Riberi sendo assediado por Cássio Homem de Melo. O carro da cor laranja e preta na segunda posição. Vão ganhar já já a reta oposta aos boxes. E daqui a pouco entrar na parte sinuosa do circuito. É a primeira volta da Stock Car Júnior, a primeira etapa. Autódromo de Interlagos. Na ponta, Thiago Riberi. O paulista Thiago Riberi. E a rodada lá atrás, hein, no pelotão de trás. Fritando o pneu, fritando o motor. É o carro de número 27. Amilcar Colares, carioca Amilcar Colares. Saindo do bolo ali. Thiago Riberi na frente, Cássio Homem de Melo na segunda posição. Aí Thiago Riberi na tocada bonita. A pressão agora de Cássio Homem de Melo por fora. A defesa da ponta de Thiago Riberi foi por fora na reta dos boxes. Cássio Homem de Melo tentando ganhar a ponta. Cássio Homem de Melo assume a liderança da prova. Vamos para o S do Senna. Cauê Carvalho é o terceiro colocado, hein? O carro de número 10. Fazem o S do Senna. A pressão de Cauê Carvalho em cima de Thiago Riberi. A briga dos segundo e terceiro colocados da prova. E o Cássio Homem de Melo já consegue uma folguinha ali na frente. É a Stock Car Júnior na tela do National Sports Channel. Isto é esporte. Briga bonita pela segunda posição. Especulando ali na quarta posição o Eduardo Leite. Este é o pelotão de frente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo colocado na mesma tocada, na mesma balada. Liderança de Cássio Homem de Melo. Carro de número 43. Segunda posição de Thiago Riberi, que largou na frente. Fez a pole. Foi ultrapassada por Cássio. O terceiro colocado é o carro de número 10. Cauê Carvalho. A rodada de Flávio Sampaio. Você revê. Escorregou, não segurou. E saiu da pista. Aí Cássio Homem de Melo, a briga boa, pega sensacional do 9 e do 10. É Thiago Riberi defendendo a segunda posição. E a pressão de Cauê Carvalho, o carro de número 10. E agora assume a ponta Thiago Riberi. E a briga é com Cauê Carvalho. Os dois. A preferência de Thiago Riberi. Reconquista a primeira posição, Thiago. O vacilo do Cássio Homem de Melo. Na primeira posição, caiu para a terceira posição, hein? Sendo assediado ali pelo Eduardo Leite. Tenta por fora, botar pressão Cássio Homem de Melo. É o balé da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Carro de número 75. Jason Oliveira. Bem posicionado ali na quarta posição, hein? Pressionando o Cássio Homem de Melo. É o pelotão de frente. Thiago Riberi. Cauê Carvalho. Cássio Homem de Melo. Jason Oliveira.
É a Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Isto é esporte. Agora abriu um pouquinho o Thiago Ribery, hein? Mas não dá refresco para ele não, o Cauê Carvalho. Ocupando a terceira posição, Cássio Homem de Melo. O carro de número de cor laranja, com detalhes em preto nos faróis. E esse é o 75, na quarta posição é Jason Oliveira. É o pelotão de frente da Stock Car Júnior. Na reta dos boxes. É a oportunidade de ultrapassagem. Tentou forçar por dentro o Cássio Homem de Melo. Fritou o pneu, conseguiu. Espetacular a segunda posição. Foi esperto, achou o espaço. Pisou fundo e conquista novamente a segunda posição. Carro laranja e preto de Cássio Homem de Melo. A ponta é de Thiago Ribery. E ele vai pressionar Thiago. Olha o Cássio aí, tentando por fora. Cauê Carvalho tentando forçar. Na terceira posição. Na mesma tocada, na mesma balada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Na mesma tocada. Não pode vacilar. Thiago Ribery defendendo a ponta. Sendo assediado por Cássio Homem de Melo. Cauê Carvalho na terceira posição. Vai na zebra. Um pouquinho mais distante, Jason Oliveira. A curva. Tracionando bem na curva. Thiago Ribery. Cássio Homem de Melo. É a parte sinuosa do circuito. É a parte do Laranjinha, da curva do Pinheirinho, do Bico de Pato. E depois o mergulho na curva do Lago. Thiago Ribery defendendo a primeira colocação. E você vê a rodada de Amilcar Colares. Carro de número 27. Do Rio de Janeiro, carioca, Amilcar Colares. Cássio tentando botar pressão na segunda posição. A oportunidade de ultrapassagem. Sempre momentos emocionantes na reta dos boxes. Tentou por dentro agora, Cauê Carvalho. Cássio Homem de Melo conquista agora a primeira posição. E agora ele conseguiu uma certa distância, uma certa folga, um refresco ali na ponta. Cássio Homem de Melo. Carro de número 43 é o líder. Você vê aí na imagem bonita do National Sport Channel. Stock Car Júnior com uma nova carroceria, hein? Cássio Homem de Melo na ponta. Thiago Ribery na segunda posição. Cauê Carvalho na terceira posição. Quatro voltas completadas. 43, Cássio Homem de Melo. Cauê Carvalho é o segundo colocado. Thiago Ribery é o terceiro. E a pressão agora de Cauê Carvalho em cima de Cássio Homem de Melo. É o carro de número 10. Thiago Ribery é o carro de número 9. Ocupa a terceira posição. É o pega bonito da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Isto é esporte. Thiago Ribery, que foi o pole, ocupando a terceira posição. E agora, chegando, encostando ali o Eduardo Leite, hein? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, na mesma balada. E o momento de emoção na reta dos boxes. Emparelhados quatro carros. Vão rachar a curva. Cássio defende a liderança.
É o ponto de ultrapassagem, a reta dos boxes. Aí o S do Senna, que dá acesso à reta oposta. A pressão agora. Tentou por fora ali o Cauê Carvalho. Stock Car Júnior na tela do NSC. Isto é esporte. Cássio tentando se defender. Você vê a confirmação de Cássio de Melo como primeiro, Thiago Ribeiro em segundo, Cauê Carvalho em terceiro, Negrão em quarto e Eduardo Leite ocupando a quinta posição. 5 voltas completadas. Sexta posição foi Jason Oliveira. Aí o Navarro na sétima posição, Hatz na oitava, Finger na nona. 17 carros largaram. 2 quebras até agora. A ponta de Cássio Homem de Melo. Carro de número 43 que você vê. A cor laranja. Com detalhes em preto. Vamos subir agora a subida do Café para chegar na reta dos boxes. E ali é que acontecem as grandes emoções. Eles chegam emparelhados. Se espalham na reta dos boxes em busca de uma melhor posição na corrida. Cássio defende a liderança. Cauê Carvalho ocupa a segunda posição agora, hein? Deixando o Thiago Ribeiro na terceira posição. É a briga dos 2 carros em azul e branco. Você vê aí, se alternando na segunda e na terceira posição. E o Cássio vai defendendo a liderança da prova. Por dentro, agora por fora, a tentativa de Eduardo Leite. Os 5 primeiros colocados. Stock Car Júnior. Primeira etapa aqui no NSC. Categoria muito equilibrada. Que proporciona uma alternância interessante de posições. Uma disputa acirrada no campeonato. Aí Cássio Homem de Melo. Eduardo Leite deu uma escorregada ali, você vê, ó. Que ocupa a quarta posição. Quase proporcionando aí a chegada do carro vermelho e branco. Os 3 primeiros numa mesma tocada. Há um espaço entre o quarto, o quinto e o sexto. E é Cássio Homem de Melo liderando a prova. Seguido pelo Thiago Ribeiro, que tentou por dentro. Cauê Carvalho tenta por fora. A briga é boa, reta dos boxes, colados. Tentou, fritou, encostou e conseguiu. Thiago Ribeiro. Uma linda ultrapassagem em cima de Cássio Homem de Melo. E na balada veio o Cauê Carvalho junto com ele, hein? É o 9 e o 10, o primeiro e o segundo colocado. E a rodada do carro de número 11 do Flávio Sampaio. Em detalhe você vê a carroceria, o desenho da carroceria da Stock Car Júnior. A categoria de formação para o principal evento esportivo do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car. Aí você vê a tocada de Thiago Ribeiro e de Cauê Carvalho. 2 paulistas liderando no Autódromo Internacional José Carlos Patti.
o autódromo de Interlagos, de tantas histórias, de tantas emoções do automobilismo brasileiro e mundial. Um ótimo público presente. Olha a fritada de pneu do Thiago Ribéry. Agora o Cássio Homem de Melo vacilou. E o carro de número 4 do Rafael Negrão ocupa a terceira posição. Você vê aí, ó. Ribéry, Carvalho, Negrão, Cássio Homem de Melo é o quarto colocado. E Eduardo Leite, carro de número 90, é o quinto colocado. Jason Oliveira, carro de número 75, liderando o pelotão intermediário. Primeiro Ribéry, segundo Cauê Carvalho. Agora é a reta dos boxes. É a reta da emoção nessa Stock Car Júnior, hein? Chegam juntos na curva no S do Senna. Ribéry defende a liderança. Cauê em segundo. Negrão em terceiro. Cássio Homem de Melo na quarta posição. Aí a entrada do safety car. E o realinhamento dos carros. São as emoções que você revê dessa parte da corrida. Os momentos iniciais dessa primeira etapa da Stock Car Júnior. Olha aí a fritada de pneu do carro do número 8 do Patrick Gonçalves. O baiano Patrick Gonçalves. Rodadas como a do Sampaio, agora que você vê. Escorregando e saindo da tangência ali do tracionamento da curva. Essa primeira parte de prova. Aí um pega bonito entre Cássio Homem de Melo e Thiago Ribéry e Cauê Carvalho. Sempre os três ali, dividindo a liderança. E a rodada do carro de número 27 do Amilcar Colares. O carioca Amilcar Colares foi parar ali no mato. Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Isto é esporte! Aí, os melhores momentos dessa primeira parte. Mais uma rodada do Flávio Sampaio, hein? Esse rodou bastante. E aí um pega espetacular entre o Ribéry e o Cássio Homem de Melo. Quando o Ribéry reconquistou aí a liderança da prova. Ele que foi o pole dessa primeira parte de corrida. É a primeira etapa da Stock Car Júnior na tela do NSC. O realinhamento dos carros. Você vê Ribéry em primeiro, Carvalho em segundo, Negrão é o terceiro colocado. Carro de um verde clarinho na terceira posição. E o Cássio Homem de Melo, carro de cor laranja com detalhes em preto, ocupando a quarta posição. O carro vermelho e branco de número ali do 90 é do Eduardo Leite. Aí você vê o Oliveira, o Jason Oliveira 75, o Navarro na sétima posição, carro no número 0. Teremos mais 8 voltas. É a relargada na primeira etapa da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Isto é esporte! Eles vão fazendo a curva do lago, vão subir, fazer ali a subida do café. E aí virando para acessarem ali a reta dos boxes. Aí terão a autorização para o prosseguimento de prova. Ribéry é o primeiro, Cauê Carvalho é o segundo, Rafael Negrão é o terceiro, Cássio Homem de Melo é o quarto. Você vê aí inteiraços na tela do National Sport Channel.
autorizados. A prova tem seu prosseguimento. É a primeira etapa da Stock Car, Autódromo de Interlagos. 4.309 metros. Liderança para Ribéry. O paulista Thiago Ribéry. Aí a bandeira verde. Cauê Carvalho na segunda posição. E a pressão de Rafael Negrão. Eles entram juntinhos na curva no S do Senna. Carro de número 90, Eduardo Leite. É o quarto colocado. Agora o Cássio Homem de Melo se enrolou todo ali atrás, hein? Ribéry é o primeiro, defendendo a liderança. Cauê Carvalho é o segundo. E pressão de Rafael Negrão, hein? Terceiro colocado. Vai pressionando o Cauê Carvalho. E Eduardo Leite especulando ali na quarta posição. É o tracionamento da curva. A trilha dos carros. Na mesma tocada, na mesma balada. A parte sinuosa do circuito de Interlagos. É a curva do lago, a subida do café. Vão ganhar a reta dos boxes. E aí acontecem as grandes emoções da primeira etapa da Stock Car na tela do NSC. É o momento da tentativa de ultrapassagens. Na reta dos boxes. É Ribéry defendendo. Cauê em segundo. Rafael Negrão em terceiro. Por fora. Cássio Homem de Melo. Rafael pressionando. Cauê tentou por fora. E o choque à rodada, Rafael Negrão. O choque à batida. O carro ficou no meio da pista, hein? No S do Senna. Rafael Negrão tá tentando voltar ali, você vê. Conseguiu voltar. Mais uma rodada. Volta Rafael Negrão, você vê aí, ó. Carro verde. E você revê. Thiago Ribéry defendendo, foi tocado ali a tentativa do Cauê Carvalho. 90, o carro de Eduardo Leite encostou no Rafael Negrão. Acertaram a traseira do Eduardo Leite. Duas vezes, né? E ele fica no meio da pista. O carro de número 90 do Eduardo Leite. Tá aí, portanto, o líder da prova. Thiago Ribéry. Cauê Carvalho. É o carro de número 10. Tentando botar pressão agora, hein? Escorregando mais nas curvas. O segundo colocado, Cauê Carvalho. Aí a curva do lago. Vão subindo agora. A subida do café. Vão ganhar e fazer a curva que dá acesso à reta dos boxes. Agora sim, na reta dos boxes. A tentativa, a pressão, botou por fora, Cauê Carvalho, vai dividir, assume a primeira posição, assume a liderança, o carro de número 10 de Cauê Carvalho. Uma linda e clássica ultrapassagem. E aí o carro de número 90, do Eduardo Leite, tentando voltar para os boxes.
depois de 2 choques na traseira, na rodada, no S do Senna. Não pega bonito entre o primeiro e o segundo colocado. Cauê Carvalho na primeira posição. Thiago Ribéry tentando botar pressão. São as emoções da Stock Car Júnior na tela do National Sport Channel. Isto é esporte. Cauê Carvalho. Depois de uma belíssima ultrapassagem em cima de Thiago Ribéry. Aí o Thiago Ribéry. Cauê Carvalho inicia sua segunda temporada e você revê a rodada do carro 21. O carro 27. Isso aí, o Amilcar Colares. 21 não, 21 de longe, mas agora confirmando. Carro de número 27, Amilcar Colares. Carioca rodando mais uma vez. Aí, a tentativa de Thiago Ribéry fritando o pneu por dentro. Sempre ali, sempre ali. Assume a primeira posição. Thiago Ribéry, o carro de número 9. E aí, Cauê Carvalho. É a segunda temporada, como eu estava dizendo, do Cauê Carvalho. Campeão brasileiro de kart em 2001 e vice em 2002. E a segunda temporada dele agora na Stock Car Júnior. Aí o pega bonito. O Thiago Ribéry e de Cauê Carvalho. Agora só os dois. A distância agora para o terceiro colocado. Você vê, o Ribéry em primeiro, Carvalho em segundo. Jason Oliveira, carro de número 75 em terceiro. E o Cássio Homem de Melo na quarta posição. 12 voltas para o final. Daí você vê. O pega entre o primeiro e o segundo colocado, Thiago Ribéry e Cauê Carvalho. Thiago Ribéry que foi pole. Um tempo de 2 minutos. Liderou a prova, perdeu, foi buscar, recuperou. Um pega bonito na primeira parte da prova entre ele, o Cássio Homem de Melo, e esse que aí ocupa a segunda posição, que é o Cauê Carvalho. Pressão de Cauê Carvalho. E ali que é o ponto de ultrapassagem. Na reta dos boxes. É a última volta fritando o pneu. Thiago Ribéry defendendo a posição. Escorregam no S do Senna. Ribéry na frente. A reta oposta aos boxes. A pressão agora é de Carvalho. Forçando de um lado para o outro. Tentando ali um erro do primeiro colocado, que é Thiago Ribéry. Colado, colado, colado. Cauê Carvalho. Numa tocada só os dois. O 9 e o 10. A preferência na tangência é de Thiago Ribéry. Na primeira posição, o carro de número 9. Ribéry em primeiro, Carvalho em segundo. Oliveira, Jason Oliveira em terceiro. Cássio Homem de Melo na quarta posição. E na quinta posição, carro de número 12 de Lucas Finger. Na sexta, Rodrigo Navarro. Carro de número 0.
Ribéry defendendo a liderança. É o paulista Thiago Ribéry. Num show de pilotagem. E a pressão de Cauê Carvalho. Em sua segunda temporada na Stock Car Júnior. E ali é o momento da pressão. Ali é o momento agora. A tentativa, os dois. Ribéry defendendo a liderança. E aí o final de prova. O final de prova da Stock Car Júnior. Emocionante o pega entre Thiago Ribéry e Cauê Carvalho. Uma festa bonita do automobilismo brasileiro. Você vê o carro de Cauê Carvalho. Cauê Carvalho, o vencedor da primeira etapa da Stock Car Júnior. Ele veio na subida do café, encostando em Thiago Ribéry. E você vê aí, ó, a comemoração, a tocada do vencedor Cauê Carvalho. E ele conseguiu, na bandeirada, ultrapassar a Thiago Ribéry, vencendo a primeira etapa da Stock Car Júnior. Cauê Carvalho, de um pega maravilhoso. Do 10, o vencedor da primeira etapa. Cauê Carvalho, campeão brasileiro de kart em 2001, vice-campeão brasileiro de kart em 2002. Segunda temporada na Stock Car. A classificação de Cauê Carvalho em primeiro, hein? 31 minutos, 15 segundos, 82 milésimos. Thiago Ribéry em segundo, Cássio Homem de Melo em terceiro. Jason Oliveira foi o quarto, Lucas Finger o quinto. Na sexta colocação, Rodrigo Navarro, Carlos Caim na sétima, Renato Rates na oitava, Rafael Negrão na nona e Adriano Amaral. Daqui a pouco a gente volta. Uma belíssima prova na primeira etapa da Stock Car Júnior, que você revê aí nos melhores momentos. Rodadas, pegas sensacionais, alternância na liderança e o pódio. A festa maior na primeira etapa da Stock Car Júnior. Aí, Cauê Carvalho em primeiro. Segundo, Thiago Ribéry. E em terceiro, Cássio Homem de Melo. Os três realmente alternando aí na primeira posição durante a corrida. E no final, na última volta, na bandeirada, a vitória de Cauê Carvalho. Aí, Cássio Homem de Melo, terceiro colocado. Recebendo o seu troféu, uma belíssima corrida. E agora, Thiago Ribéry, que foi pole, liderou grande parte da prova. E na última volta, tomou uma ultrapassagem emocionante deste que está aí, ó. Cauê Carvalho, vencedor da primeira etapa da Stock Car Júnior. Vibra, garoto! Tá aí a vitória de Cauê Carvalho na tela do National Sports Channel. Isto é esporte. A festa bonita do pódio da Stock Car Júnior. NSC, National Sports Channel. Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte.